Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37. Louvado seja Deus. Leiamos, amados. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificados, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Amém. Falemos. Alguém disse, palavras, o vento as leva. Por vezes, muitas pessoas consideram que as palavras não têm tanta importância. Talvez isso porque muita gente se descuidou do falar. Então se desacreditou no falar. Mas a palavra tem poder. O Senhor Jesus Cristo diz aqui, toda palavra ociosa que sair da boca dos homens, ou que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. O Senhor está dizendo que é uma responsabilidade muito grande que nós temos em usar esse instrumento que Ele nos deu, que é a fala, que é a palavra. E que nós temos que ter, então, muito cuidado com o que nós falamos. A palavra, por vezes, ela edifica e por vezes ela pode matar. Por vezes ela pode levantar a pessoa ou por vezes derrubar, lançar pelo chão. Então nós devemos medir, ter consciência, filtrar o que nós vamos falar, e especialmente nós que servimos ao nosso Deus e que estamos com a sua palavra aqui. Porque ele diz, porque todas as palavras ou por tuas palavras serás justificado. O ser humano é justificado pela sua palavra. Não é que ele argumenta bem, então ele consegue vencer um debate. Não, não é isso que está dizendo. Está dizendo que a sua palavra, qual é a sua palavra? A sua palavra é de confissão, que o Senhor, o nosso Deus, se fez homem, foi ao Calvário e morreu na cruz para lhe resgatar do pecado, da maldição, da condenação eterna. E você crê, e você confessa, publicamente manifesta esta palavra no seu coração. Então você tem salvação de Jesus. Mas se as tuas palavras não forem as palavras de crer no Senhor, de obedecer o Senhor, de confessar o Senhor Jesus como seu Deus, como seu Salvador, como seu Redentor, então você não pode obter salvação. Porque salvação não está em nenhuma religião que o homem criou. Salvação não está em fazer boas obras. Salvação não está em ser uma pessoa de bem. Salvação não está em ser uma pessoa polida, educada. Paulo diz, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, não vai adiantar de nada se eu não tiver o amor. Mas o amor é Deus na nossa vida, é a nossa vida em Deus. Louvado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nesta noite eu convido os irmãos para folharmos a palavra de Deus, para vermos a respeito desse poder que tem a palavra, que tem o falar, para que nós sejamos cuidadosos. Vamos ler em Provérbios, Provérbios capítulo 10. Versículo 11. Provérbios 10, versículo 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A boca do justo, quem são os justos? Os que foram justificados pelo sangue de Jesus, os que creram em Jesus, os que entregaram a sua vida a Jesus e fazem então profissão de servir o Senhor. Confessam esta fé gloriosa em Jesus. E a boca do justo é manancial da vida, porque sempre vai estar falando de Jesus, da esperança, da sua palavra, da sua graça, sempre abençoando, sempre bendizendo.
E nós, irmãos, ao lermos aqui, devemos estar examinando a nossa vida, para que nós saibamos se temos sido realmente assim sempre na nossa vida. Mas a boca do ímpio está cheia de violência. É só palavrão, só xingamento, só maldizer, só murmurar, só reclamar. Se chove, reclama, se faz sol, reclama, se faz frio, reclama, se está calor, reclama, se o governo é de direita, reclama, se é de esquerda, reclama, e se é homem, reclama, se é mulher, reclama. Nada está bom para o povo que não conhece Jesus. E eles pensam que não está bom é por causa do mundo. Não é, é porque não tem Jesus. Porque quem tem Jesus, amados, a vida está boa, louvado é o nome do Senhor. Porque está chovendo, ele está alegre, porque ele tem Jesus. Está fazendo frio, ele está alegre, porque tem Jesus. Está na luta, ele está alegre, porque ele tem esperança. A vitória vai chegar, porque Jesus prometeu, louvado é o nome do Senhor. Então, irmãos, sempre vai estar bem para aquele que confia no Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que o máximo que pode acontecer é das pessoas usadas pelo inimigo, ou do inimigo se levantar, tirar a nossa vida da carne. Mas ainda assim, a nossa alma estará com o Senhor na sua glória, louvado seja Deus. Então nós não temos do que reclamar. Cristão que se põe a reclamar, precisa rever os seus conceitos de fé, de conhecimento, de experiência com Deus, de vida cristã, de vida com o Senhor. Porque o cristão é aquele que tem que andar com as mãos erguidas, dia e noite, glorificando o Senhor Jesus Cristo, agradecendo o que Ele fez e agradecendo o que Ele prometeu, porque a promessa de Jesus é fato, louvado é o nome do Senhor. Não são palavras que o vento leva, é palavra de vida eterna, louvado é o nome do Senhor. Então, amados, versículo 11 e o versículo 19, no mesmo capítulo. Os irmãos, segura a Bíblia aberta que tem mais, né? O 19, ó. Na multidão de palavras não falta transgressão. Mas o que modera os seus lábios é prudente. A pessoa que fala, ela não está filtrando, nem pensando, nem refletindo. Então, quanto mais a multidão diz, mais transgressão aparece. Mas aquele que se contém, aquele que modera os seus lábios, porque pensa para falar, reflete, vê se não vai gerar ofensa, se não vai gerar dano, então aí ele fala menos. Fala com mais prudência. Veja o versículo 21. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. O salmista diz assim: diz o tolo no seu coração, não há Deus. Quer dizer, é uma tolice. Se está vendo as coisas manifestas, só de ver a criação já sabe que existe Deus. É uma estupidez alguém duvidar da existência de Deus. E é uma estupidez a pessoa duvidar que Jesus morreu na cruz, porque é fato até histórico, mais que provado. E que ele ressurgiu dos mortos, também não resta a menor dúvida. Então por que não crer e entregar a vida a ele e receber a salvação? Então diz aqui a palavra, por falta de entendimento, morre, perece. Perece na vida espiritual, perece na vida material, perece tantas dificuldades no mundo, porque não tem entendimento. Mas ele diz que aquele que foi justificado por Jesus, que é justo porque conheceu o sangue de Jesus e foi a sua alma lavada, o seu pecado perdoados no sacrifício de Jesus. Esses são como pastores que apacentam rebanhos. Eles apacentam a muitos, tem sempre uma palavra de conselho positivo, uma palavra afável, uma palavra amável, uma palavra cordial, uma palavra de educação até. O crente, ele tem educação só por ser crente, irmãos. Só por ser crente. Às vezes a pessoa, quando vem para o evangelho, não teve muita educação. Mas quando ele começa a entender o evangelho, a palavra do Senhor, se disciplinar pela palavra do Senhor, até educado ele fica. Porque ele vai sempre estar apacentando com uma palavra afável, uma palavra meiga, uma palavra de ternura,
uma palavra de incentivo, uma palavra positiva. Pessoas negativas não conhecem Jesus, irmãos. Essas pessoas que reclamam de tudo, sabe, tudo está tudo errado. Tem gente que reclama da altura que não tem, e reclama porque está obeso, reclama porque é muito magro, e reclama porque tem muito dinheiro, reclama de tudo. Essas pessoas não têm felicidade, mas tem aquelas pessoas que são negativas, que parece que está dentro delas ser negativas, que o mundo chama de pessimista, né? Aí o pessimista, você pode falar para ele, falar, ele fala, não, mas no fim vai dar errado. Não, você faz assim, ele fala, não, mas depois lá na frente dá errado. Por quê? Porque ele crê que vai dar errado, porque ele é pessimista, ele não tem fé em Deus, ele não crê no Senhor. Precisa ser restaurado por Deus. Então ele murmura contra tudo. Aí surge aquele otimista, né, que foi exercitado, né, nas letras aí da autoajuda, e então ele é otimista, e ele sai com aquele entusiasmo e tal, que no fim tudo vai dar certo. Mas nenhum nem outro faz nada. Porque o pessimista acha que vai dar errado, não faz nada. O otimista acha que tudo vai dar certo, também não faz nada. Mas entre um e outro existe uma outra pessoa, que é o entusiasta. O entusiasta, cuja palavra vem do entusiasmo, que tem uma origem no grego, que significa ter Deus dentro. E essas pessoas que têm Deus dentro de si, porque entregou a sua vida a Jesus, eles mudam a circunstância ao seu redor, mudam a realidade factual ao seu lado, porque sabe que tem a vitória no Senhor Jesus Cristo. Esses são os que se lançam para o trabalho e vão avante, louvado é o nome do Senhor Jesus, e realizam coisas. Estão aí na vida natural os empreendedores, e na vida espiritual os servos de Deus que ganham almas, que profetizam, que têm línguas estranhas, que têm visões, que ministram a palavra, que tocam louvores para o Senhor, que fazem visita nos lares e fazem tantas coisas na obra do Senhor, porque crê no poder de Deus na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, tudo vai estar passando pela nossa fala. A pessoa acha que a vida dela está boa, ela precisa ver o que ela está falando. Se ela não está falando coisa boa, a vida dela não está boa. Não está boa. Se ela está vendo tudo cinzento e reclamando de tudo, não está boa a vida. Não está boa. Porque ela está vendo ruim. Nós não temos a visão de águia, diz a palavra. A visão que vai longe, que alcança além do visível. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo 23, nós lemos 21, né? Os lábios dos justos apacentam muitos. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí no capítulo 12, virando a página, versículo 25. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. A solicitude, o que eu vou comer amanhã? O que vai ser? Será que depois das eleições vai ter emprego? Será que o ano que vem vai ser um ano bom aqui para a nossa cidade, vender bordados, vender enxoval? Como é que vai ser? Né? Será que eu vou ter na minha velhice um jeito de viver? Agora parece que ninguém aposenta mais. E como é que vai ser? E aquela ansiedade, aquela solicitude por tudo. O Senhor Jesus Cristo diz para não estarmos solícitos com o que havemos de comer, de beber ou de vestir, porque os lírios do campo se vestem tão lindamente, mais belo do que Salomão se vestia, louvado seja Deus. Então, irmãos, ele sustenta os pássaros, ele sustenta o lírio dos campos, ele sustenta todo o seu povo, ele sustenta essa terra, suspensa no ar, pelo poder da sua palavra, louvado seja Deus. Então, irmãos, a solicitude do coração abate, e a pessoa na solicitude, ela se põe a reclamar, a ficar amargurada, mas uma palavra boa, ela alegra o coração. Quando um servo de Deus, uma serva de Deus traz uma palavra de alento, de fé para aqueles que estão abatidos, isso entusiasma. Então nós precisamos estar incluídos nesses aqui
que são positivos, que são pessoas que creem, que são pessoas que proferem a palavra segundo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 13, versículo 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Quem fala muito, diz o ditado lá, dá bom dia a cavalo, né? Cavalo responde? Não. Então quem fala muito acaba falando sozinho, acaba só se perturbando. Mas ele diz assim, o que guarda a boca, porque filtra, porque pensa, porque vê se aquela palavra não vai gerar dano, prejuízo, mas vai edificar. Então ele diz aqui, conserva a sua alma, louvado seja Deus. No capítulo 15, irmãos, virando a página, versículo 4, uma língua saudável é árvore de vida. Uma língua saudável é árvore de vida. Saudável é a língua que não é mentirosa, é a língua que não profere engano. Saudável é a língua que tem saúde, fala as coisas boas, fala da fé. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Se a linguagem for perversa, for mundana, for vulgar, for cheia de gíria, cheia de palavrão, dos costumes do mundo, então ele diz que haverá perversidade na alma. O espírito vai se quebrantar, vai quebrar a comunhão com Deus. Então o que nós falamos tem importância da nossa vida com Deus. Não é só para ajudar esse, ajudar aquele, não é só para isso. É para a nossa vida com Deus, que nós devemos falar bem, falar o bem, falar do bem, e bem falar. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. 15:4 e o 23 desse mesmo capítulo, só virar a página. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra no seu tempo, quão boa é. Quão boa é. A palavra, quando ela é dita no tempo certo, dita na vontade de Deus, dita de acordo com as Escrituras, ela é boa, ela faz bem, ela refrigera, ela dá anelo, e a pessoa que recebe se alegra, e quem fala as coisas boas também se alegra, louvado seja Deus. Então é esta alegria quando há uma resposta boa. Quando alguém perto de você murmura, reclama, e você tem uma resposta boa. Que maravilha! Você fica feliz, e a pessoa também se alegra, quando ela compreende o que você pode responder, de acordo com a fé, com as Escrituras. Capítulo 16, irmãos, versículo 21. Versículo 24, perdão. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Olha o poder da palavra. É dar saúde para os ossos. Saúde para os ossos. Ela adoça a alma, espírito aflito, amargurado. A palavra de Deus, a palavra dita pela fé, a palavra dita pelo amor, a palavra dita segundo as Escrituras, o Evangelho de Deus, que é o poder para transformar a vida daquele que crê. Então ele diz assim, é favo de mel são essas palavras. Quem não gosta de ficar perto de uma pessoa que é agradável, que só fala coisas boas, que tem uma conversa edificante, que só fala das maravilhas de Deus, que conhece a Deus, conhece a palavra do Senhor e tem alegria em compartilhar. Tantas pessoas querem estar perto de pessoas assim. Mas por vezes as pessoas não gostam, ninguém gosta de estar perto da pessoa azeda,
amargurada, reclamona, que acha que tudo está errado, e nada satisfaz, nada está bom. Uma pessoa assim, ninguém tem alegria de estar junto com ela. Isso não é favo de fel, né? Não é favo de mel, mas a pessoa que traz em si esta alegria, esta comunhão com Deus, e traz esta palavra boa, esta palavra tem esse poder, que a pessoa recebe e alimenta a sua alma, louvado é o nome de Jesus. Eu quero ler ainda o 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha o poder. A morte e a vida estão no poder da língua. A língua que confessa Jesus, a que não confessa. É a morte e a vida. A língua que adora a Deus, a língua que maldiz. E cada um tem que ser senhor da sua fala. Senhor, diz assim algum ditado aí, que o homem ele é senhor do que ele cala e não do que ele fala. Mas aqui é o contrário, nós temos que ser senhor da nossa fala, responsáveis pelo que nós falamos. Então ele diz, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama, comerá do seu fruto, do fruto da vida. Aquele que ama a Deus, ama a sabedoria, ele vai então ter discernimento para se alimentar da vida e não da morte. Das palavras boas, das palavras que trazem a palavra de Deus para nós, trazem as promessas de Deus para nós, que nos vivifica, que nos anima, que nos desperta, que por vezes nos repreende, por vezes nos corrige, mas são palavras ditas com amor, com carinho, com cuidado, e que nós recebemos quando alguém nos corrige, porque compreendemos que naquilo é amor. Muita gente gosta dos bajuladores, muita gente gosta. Que triste, porque o bajulador ele nunca fala a verdade. Ele sempre está a elogiar, elogia todas as pessoas, e as pessoas têm um ego avantajado, ficam todas assim, imantizadas, né? Magnetizadas por aquela pessoa que faz aquela bajulação. Então, palavras afáveis, palavras doces, são palavras sinceras, verdadeiras, não bajulação. Quando precisa falar, repreender, chamar a atenção, corrigir, nós temos que fazer, sem dúvida. E quando tivermos que receber a correção, temos que ouvi-la, sem dúvida nenhuma. Mas nós saberemos discernir se são palavras loucas, palavras ditas dessas que dizem que o vento leva. Mas a palavra de Deus não é levada pelo vento. Eu quero ler ainda com os irmãos no 21, 23, capítulo 21, versículo 23. O que guarda a boca e a língua, o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias da alma. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias da alma. Então nós aqui está falando que nós temos que ter freio na nossa língua. Temos que nos refrear. Porque quem consegue dominar a sua língua, domina o seu corpo, domina a sua vida e domina sobre tantas outras batalhas e tem vitória. Mas aqui, o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias da alma. Seria possível Deus se enfadar da fala do homem? Esse instrumento tão maravilhoso que Deus nos deu de falar. Se nós temos que ser agradáveis com os outros e com Deus, quais são as nossas palavras para Ele? Por vezes pode ser até de reclamação. Mas eu quero ler com os irmãos em Malaquias 2,17.
Nós estamos vendo aqui, irmãos, uma fala boa, uma fala ruim, em relação às pessoas, aos irmãos, aos amigos, à sociedade em geral. Mas agora nós queremos ver em relação a Deus. A fala, para ser boa, agora, nesse sentido que tomamos, ela tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Deus fala uma coisa, a gente fala outra. Deus fala uma coisa, a gente fala outra. E ele não se alegra. Malaquias 2,17. Enfadais o Senhor com vossas palavras. E ainda dizeis, em que te enfadamos? Enfadais o Senhor. Por que Deus fica enfadado com a palavra do homem? Porque o homem não fala segundo a vontade de Deus. Porque ele mesmo diz aqui, porque o bom se passa por mal, o mal passa por bom e tudo, e reclama. Vamos ler todo? Olha só. Enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, mais palavras, né? Em que te enfadamos? Pergunta. Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Deus abençoa tantas pessoas ruins. Lá, aquele sujeito lá é um explorador, é um agiota, é não sei o quê, parece que cada dia fica mais rico, parece que Deus abençoa ele. Deus se entristece com isso, ele se enfada com esse juízo que o homem pensa fazer ou deseja fazer. E desses é que ele se agrada. Onde está o juízo de Deus? Deus não se agrada a pessoa que fica querendo, mas cadê a justiça de Deus? E Deus não vai fazer justiça? Deus faz justiça, Deus é justo. Mas Ele tem o tempo dele fazer a justiça. Deus não é vingativo. Mas todas as nossas causas nós podemos colocar nas mãos do Senhor, entregar e descansar. Descansar. Que ao tempo certo Ele vai trazer a sua justiça, louvado ao nome do Senhor, e vai trazer a justiça sobre toda a terra, diz a palavra, sobre todos os homens, sobre todo ser humano. Então, irmãos, veja como há possibilidade de enfadar o Senhor. Imagina que você tem uma pessoa, você fala, ela não concorda, você fala, ela não concorda, você fala, ela não concorda, ela fala o que você não falou para ela. Não é daquele jeito? Amós 3,3. Vamos dar uma olhada. Os irmãos sabem decor, né? Amós 3,3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Deus vai andar comigo se eu não estiver de acordo com Ele? Deus vai andar comigo se a minha fala o enfada? Deus vai andar comigo se Ele pede uma coisa e eu faço outra? Deus vai andar comigo se Ele tem me abençoado tanto e eu me ponho a murmurar, a reclamar? Então, irmãos, nós temos que falar aquilo que Deus fala. Temos que estar de acordo com Deus, de acordo com a palavra do Senhor. Porque se a palavra nossa, nós já estávamos dizendo aqui, que ela tem poder. Ela tem poder. Os mais velhos aqui, com certeza, tomaram algumas vezes, algumas cintadas, chinelada, vara, quando era criança, apanharam. Mas todos que eu converso, eles dizem assim, olha, eu não esqueço do que meu pai falava. Eu não esqueço do que a minha mãe falava. Chinelada, cintada, vara, isso aí ele esqueceu tudo. Mas as palavras ele não esquece. Veja o poder, tem mais poder do que a chinelada. Marca mais. Então, a nossa palavra tem poder, a de Deus muito mais,
passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Então, irmãos, é nessa palavra que nós queremos buscar a nossa concordância. Mas ainda falando de relacionamento, vamos ver Filipenses 4, relacionamento com Deus agora. Filipenses 4, 19. Concorda com Deus? Ele diz assim, ó, pela palavra é Paulo que está escrevendo, mas é o Espírito Santo, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O que é que nós temos que falar, irmãos? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Aí eu não enfado a Deus. Se eu declarar isso, eu vou receber bênção na minha vida. Se eu declarar isso, testificar disso, porque eu creio nisso, o Senhor faz exatamente isso na minha vida. Mas se eu leio, Paulo escreveu, Paulo cria, e eu não creio, eu digo diferente do que está aqui. Eu digo, eu não tenho dinheiro, eu não sei como é que eu vou pagar aluguel, eu não sei como é que vai ser, aí eu não estou sem jeito, e, né, aperreado, né, como diz o nordestino lá. E aí? É isso que diz a palavra? Não, a palavra diz que o nosso Deus supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E se nós estamos em Cristo Jesus, somos novas criaturas, as nossas necessidades são supridas. Não é, irmãos, essa teologia da prosperidade barata que anda por aí, não. Mas o fato é que nós temos que falar o que a palavra de Deus fala, nós temos que crer no que ela nos ensina, e nós temos que falar segundo as Escrituras, louvado é o nome do Senhor. Nós temos que concordar com Deus, concordar pela fé, concordar pela fé. Crer no Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes alguém pensa que fé é um sentimento. Eu não estou sentindo assim, não. Né? Fé não é sentimento, não. Fé você decide se você crê ou não crê. Não precisa sentir nada, você só crê, porque você entendeu que Deus falou, e Ele é poderoso, e Ele é fiel, e Ele é verdadeiro, e Ele cumpre, e você sabe disso. Então você tem ousadia de declarar a vitória, louvado é o nome do Senhor. Ousadia de declarar a bênção. Vocês, irmãos, já perceberam que muitas vezes os irmãos têm mais ousadia para expulsar demônio do que para orar pelos enfermos? Pode ver. Quando o inimigo manifesta, surge uma manifestação de possessão demoníaca, eu vejo os irmãos ficam valentes, vão com autoridade. Sai no nome de Jesus, sai! Pronto, o diabo já vai embora, acabou. Por quê? Porque ele tem que sair. Mas por quê? Porque você gritou? Não, porque o nome de Jesus tem poder. E às vezes na enfermidade fica lá, Senhor, se for da tua vontade, porque o Senhor sabe. Irmãos, é tempo de conhecer a vontade de Deus. Ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Está lá em Isaías. Ele mandou ir, de pregar o evangelho e curar os enfermos. E agora eu vou ficar, será que é a vontade de Deus? Eu tenho que ter ousadia, confiança, fé no Senhor Jesus Cristo, para dizer segundo Ele manda na sua palavra. Vai, enfermidade, embora, em nome de Jesus. E ela vai. Ela vai. Seja da vida do outro, seja da sua própria vida. Precisa tomar posse dessa bênção, fazer essa declaração. Porque se você não faz essa declaração de confiança no Senhor, aonde está a sua fé? Então fica sofrendo, porque é só levantar e tomar uma atitude.
Veja Hebreus capítulo 13. Versículos 5 e 6. (13, 5 e 6). Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Cristão, irmãos, nunca pode se sentir desamparado, nem deixado. Porque ele garantiu: eu não te deixo, eu não te desamparo. Então, quando nós reclamamos, é porque tem coisa errada na nossa vida. E precisa consertar com Deus. Porque quando a nossa vida não está errada, nós temos luta, mas não temos tristeza, não temos motivo para reclamar. A pessoa, ao invés de dizer assim: eu estou doente. Eu estou doente. Não. Você olha, eu tenho fé que Jesus vai me curar. Eu vou ficar bom, eu vou ficar boa. Eu já recebi oração, eu já orei, eu já criei, Jesus já levou a minha enfermidade. Então, essa fé tem que ser manifesta, irmãos. E essa fé é manifesta pela palavra, pelo nosso abrir a nossa garganta e proclamar que cremos no Senhor. Versículo 6. Assim, ou assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Essa ousadia tem que estar em cada um de nós, irmãos. Mas o Senhor é o meu ajudador. Ei, irmão, você está numa luta, né? Você responde: mas o Senhor é o meu ajudador. Mas o Senhor é o meu ajudador. Lembra? Jó, quer mais luta que Jó? Não vamos nem delongar aqui para falar de Jó, que os irmãos conhecem. Mas como é que ele respondeu? Quem dera a minha história fosse escrita num livro. Graças a Deus foi escrito. Quem dera fosse escrito num livro. Quem dera fosse esculpidas com penas em rocha. Pegasse o pontalete e marcasse na rocha para nunca mais desaparecer, ele diz. Quem dera. Porque eu sei que o meu Redentor vive, louvado é o nome do Senhor, e que os meus olhos, e não outros, verão o Senhor, louvado seja Deus. Então, irmãos, esta fala de Jó, é a fala de Deus, é a fala que está na palavra. Eu tenho ousadia de dizer: estou na cinza, me coçando, cheio de lepra ou de fogo selvagem que o valha. Eu estou numa situação terrível, minha mulher morreu, os filhos morreram, minha mulher me abandonou, a tragédia bateu sobre minha família, mas o meu Redentor vive, e louvado seja Deus. Isso é ser cristão, irmãos. Não é reclamar, não. É declarar: o meu Redentor vive. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Ele vive, ele cura, ele liberta, ele salva, ele derrama poder, ele dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E ele me prometeu esta vitória. Foi ele que me prometeu. Não foi a igreja que prometeu, não foi o pastor que prometeu, não foi nenhum homem que prometeu, mas foi o grande, eterno Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor dos senhores, o Rei dos exércitos, louvado seja Deus, o Senhor dos exércitos. E ele diz assim: não te deixarei nem te desampararei. Então, com esta confiança, ousemos dizer. Não é com este sentimento, fé não é sentimento. Veja Hebreus 11 aqui, na folha de trás, 2 páginas atrás, Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se você espera, a fé te fundamenta para você ter ousadia de declarar. Tem uma história de um irmão que ele precisava de uma bicicleta.
E ele orou: Senhor, eu preciso da bicicleta, eu quero a bicicleta. E ele foi no culto e falou para os irmãos: irmãos, eu estou agradecendo a Deus porque o Senhor me deu uma bicicleta, providenciou para mim uma bicicleta. E depois alguém foi na casa dele: cadê a bicicleta? Falei: não chegou ainda. Mas você não falou que Deus deu? Deus deu, mas não chegou ainda. A mulher, quando está grávida, Deus já não deu filho? Só que não chegou ainda. Tem um tempo. Espera que está chegando. Mas o Senhor já me deu. Isso é fé, irmãos. É declarar, é ter ousadia, ter confiança no Senhor. Ter confiança. A pessoa precisa de emprego. Aí ele sai: mas está tão difícil e tal, não sei o quê. E será que vai? Não vai, não precisa nem sair de casa, não. Nem sair de casa. Mas se você orar, né, e falar: Senhor, nessa cidade tem alguém que precisa do empregado, me leva lá, aonde a pessoa precisa, porque eu preciso do emprego e o Senhor é o meu ajudador, eu tenho ousadia de contar. E aí as pessoas: como você conseguiu o emprego? Aí você diz: o Senhor é o meu ajudador. Quem te indicou? O Senhor é o meu ajudador. Louvado seja o nome de Jesus. Quantas vezes as pessoas dizem: mas quem é o seu padrinho, como o povo do mundo diz? E a gente tem a oportunidade de dizer: Jesus. Não, lá em Brasília, lá é Jesus também. Também é Jesus. Ele é o nosso Pai, é o nosso ajudador. E nós temos a ousadia de declarar. Então ele diz assim também aqui em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Declaração sem fé enfada o Senhor. Mas uma declaração com confiança, irredutível, essa agrada a Deus. E o Senhor se agradando, as bênçãos chegam. E a fé ainda é a prova das coisas que não se veem. Você não vê, mas a fé te prova. Então você tem a ousadia de declarar a vitória. Então, irmãos, nós temos que falar segundo a palavra de Deus. Nós precisamos fazer uma lista das coisas negativas da nossa vida. Sabe? Não dá, eu não consigo, é muito para mim, eu não mereço, eu não tenho força, eu estou com problema, eu estou com enfermidade, eu estou com uma causa impossível. Nós precisamos fazer essa lista e rasgar depois. E fazer uma lista do nunca mais. Nunca mais eu vou dizer que não dá. Nunca mais eu vou dizer que está ruim. Nunca mais eu vou dizer que eu não tenho vitória. Nunca mais eu vou dizer que está difícil. Nunca mais eu vou dizer, nunca mais eu vou dizer que não tem solução. Cheguei numa cidade uma vez, a irmã, ela até assustou. Ela falou assim: pastor, o senhor poderia orar, me ajudar em oração? Uma irmã muito amável, muito crente. E ela emendou dizendo: sabe, pastor, uma coisa que não tem solução. Eu falei: irmã, não vou orar não. Não, mas como, pastor, o senhor não vai orar? Eu falei assim: irmã, a irmã acabou de falar que não tem solução, eu vou orar para quê? Agora, se a senhora falar assim: pastor, uma coisa que só Jesus dá solução, ô glória, nós vamos falar com ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele tem solução, ele pode. Então, irmãos, nós ficamos declarando negativamente e querendo que Deus realiza. Não tem solução, não tem solução. Não tem para o médico, não tem para o advogado, não tem para o delegado, não tem. Mas para Jesus tem. Para Jesus tem. Então nós temos que ter ousadia de dizer que Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja Deus. E quando agradamos o Senhor, lá em Isaías 58, Ele diz que quando nós clamamos, Ele diz: eis-me aqui, eis-me aqui. Já, que maravilha, você falar e Deus responder: estou aqui, pronto, eis-me aqui para te atender. Então nós temos que falar segundo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero ler com os irmãos Jeremias, versículo conhecido também, Jeremias 1:12. Vamos ler o 11.
ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A vara de amendoeira é uma vara que depois que ela seca, ainda ela dá flor. Ela brota, depois de seca parece que está morta, ela ainda brota. Então por vezes parece que o Senhor não vai atender, parece que está ficando esquecido, mas Ele faz cumprir a sua palavra. Então Ele diz: eu velo pela minha palavra para cumprir. Então nós temos que declarar a palavra do Senhor, porque Ele cumpre. Ele cumpre. Se nós tivermos fé, irmãos, para declarar, Ele tem o poder para fazer. Isso na vida de cada um de nós e na vida daqueles que estiverem ao nosso redor. Às vezes, eu não vou falar de Jesus para aquela pessoa porque ela é muito perversa. Ué, o evangelho serve para salvar o perverso. Eu não vou falar para aquele porque é muito bonzinho. O evangelho também salva bonzinho. Depende da pessoa crer e dar lugar ao Senhor Jesus Cristo. Depende, todos precisam de salvação. E nós não precisamos fazer nenhum julgamento antecipado. Nós precisamos declarar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim: eu velo para cumprir a minha palavra. Eu velo. Por isso, Tiago, leia comigo lá, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículos 6 e 7. Leamos. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se a pessoa crê e duvida, crê e vacila, não pense, nem pense que vai receber. E às vezes a pessoa fala: mas por que será que eu não recebo? Fulano já orou, a igreja orou e tal, por que eu não recebo? Por causa da oscilação. Precisa aprender a confessar que Jesus é Deus, que Jesus tem poder, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus morreu derramando sangue para tirar as enfermidades, que Ele soluciona os problemas, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso legislador, Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso pastor, Ele é a nossa estrela, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso ajudador, e nós temos ousadia em dizer: o Senhor é o meu ajudador, eu não vou ter temor nenhum, porque o Senhor vai me sustentar. Então, irmãos, nós temos que continuar nesta batalha. Eu sei que muitos irmãos já passaram tantas lutas, que olhando para um lado, para o outro, não via solução, mas souberam levantar os olhos ao céu e proferir com confiança: o Senhor é o meu ajudador. Então Tiago diz assim: peça com fé, não duvidando, não duvidando. Eu vou lá no culto, vou receber oração, quem sabe, né? Quem sabe é você. Se você quer ser curado, se você precisa, porque Deus tem poder, Ele tem riquezas e maravilhosas para conceder, só que Ele só vai conceder se você crer. E crer, como eu disse, não é um sentimento, é uma decisão. Eu vou crer, porque vão me chamar de louco quando eu falar que eu creio em Jesus. Porque quando eu creio, eu obedeço, quando eu creio, eu sigo Jesus, quando eu creio, eu guardo as palavras do Senhor. E o mundo aí fora diz que nós somos loucos. Mas nós sabemos quem é o nosso ajudador, louvado seja Deus. Sabemos que Ele vela pela sua palavra para cumprir, sabemos que nenhuma das suas promessas deixarão de ser cumpridas, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós temos
um cheque em branco, né? Deus nos deu um cheque para nós preenchermos conforme o que nós precisamos. Leia comigo no Evangelho, João 14, Evangelho de João, no capítulo 14. Versículo 13. Sabe quando alguém te dá um cheque, põe um valor, você vai no banco, você só recebe aquele valor, não é isso? Não adianta você querer um pouco mais, que eles não vão te dar, é só aquilo lá, está escrito o valor no cheque. Pois é, no depósito de Deus, tem riquezas para nós, tem bênçãos, tem tudo que o homem pode precisar. E Ele deu o cheque para nós, é só ir lá descontar, com fé, não duvidando. Ele diz assim, ó, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. O que é que ele falou para pedir? Se pedirdes alguma coisa, eu vou pedir saúde, será que ele dá? Eu estou preenchendo o cheque, porque ele deixou em branco. Se pedires alguma coisa, o que for. A mulher estéril vai pedir um filho, ou o homem vai pedir um filho. Quantas vezes Deus tem dado? O outro vai pedir um emprego, o outro vai pedir a solução do problema, ou mesmo a cura, como já mencionamos. Outro vai pedir o dom espiritual, outro vai pedir plenitude do Espírito, outro vai pedir alegria, outro vai pedir a salvação. Tudo ele tem, tudo ele tem. Mas é com a nossa fé que nós preenchemos esse cheque aí, entre aspas, cheque em branco, né? Para nós completarmos com fé, pedindo conforme as nossas necessidades. Vira a página aí no capítulo 15, versículo 16. Qual que você falou? O versículo 7 do 14? 15, versículo 7. Olha só. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, irmãos, nós temos que falar de acordo com a palavra do Senhor. A nossa palavra tem poder, porque a nossa palavra é que manifesta a fé, para completar o que o Senhor deu para nós. Ele deu e deixou suspenso assim. É como se você fosse lá no caixa do banco, caixa eletrônico, para pegar o dinheiro. Você vai lá, tem uma senha, você digita a senha e pega o dinheiro. E se você não digitar a senha, você não pega. Ah, mas é seu, depositou na sua conta, foi dado o dinheiro para você. Mas você tem que digitar a senha. A senha é a fé, é a nossa declaração com nossa boca, de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, manifestarmos a nossa confiança nele ao pedirmos. Essa é a senha. E aí ele diz que tudo foi dado. O meu Deus, segundo as suas, suprirá em glória, né, todas as nossas necessidades. O meu Deus suprirá em glória todas as nossas necessidades, através de Jesus. Através do que ele fez na cruz por nós. Toda necessidade pode ser suprida. Então, irmãos, especialmente no campo espiritual. É depressão, é ansiedade, é angústia, é tristeza, é ira, é raiva, é ódio, é cicatrizes antigas que não foram, ou feridas mal curadas. Tudo isso Jesus cura, dando paz, alegria, consolação do seu espírito, dando ânimo, dando força, dando graça. Mas nós temos que ter cuidado com o que nós falamos fora para os outros e o que nós falamos para Deus. Manifestamos para Deus uma dúvida e queremos receber, nem pense, diz Tiago, que vai receber, nem pense. Mas se você manifestar uma certeza, uma prova, né? Uma prova, Jesus vai me abençoar, cadê a prova? Cadê a prova? A prova é a fé, é a fé.
Põe a fé no Senhor, põe a fé em exercício, põe a fé para trabalhar. E aí o Senhor vai realizar muitas maravilhas gloriosas. Mateus, a hora avançou, irmãos, eu pulei muitos versículos, deixei de falar do assunto que estava para ir para o final. Mas, Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Ele não falou pedir o quê? Ele não completou. Pedi e dar-se-vos-á. Então vê o que você precisa. Peça com fé. Peça de acordo com a vontade de Deus, porque Ele quer dar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Se bate lá na porta do Senhor, Ele vai abrir. Ele vai abrir. Então, o crente, o cristão, né? Ele é sempre uma pessoa positiva. Ele sempre está do lado de Deus. Ele sempre está confiante na promessa, na palavra do Senhor Jesus Cristo. 1 João 5. 1 João 5. Versículo 15. Vamos ler o 14 também, então. 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, que coisa? Alguma coisa. Alguma coisa. Você precisa de alguma coisa? Pede para Jesus. Alguma coisa. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Só se você pedir coisa contrária à vontade de Deus, Ele não vai ouvir. Mas se não for contrária à vontade de Deus, Ele vela para cumprir a palavra dEle. Ele cuida para cumprir. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, o que é tudo? Se sabemos que nos ouve em tudo quanto pedimos, tudo é tudo, né? Tudo. Tudo, não fica nada de fora. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se nós sabemos que Ele nos ouve em tudo quanto pedimos, então nós sabemos que já alcançamos. Olha só, irmãos. Sabemos que alcançamos. Não é que alcançaremos um dia, no ano que vem. Alcançamos. Já alcançamos. Então, quando nós oramos, está feito, irmãos. Está feito. Pode ter o tempo da gestação. Quando o Senhor deu o filho para Sara, Ele diz ao tempo da vida. Ao tempo da vida. Abraão tem 100 anos, Sara 95. Ao tempo da vida o Senhor vai dar um filho. Então, irmãos, cumpriu o tempo, o Senhor deu a resposta. Deu a bênção. E Isaac veio, né? Então, irmãos, as petições que nós fazemos ao Senhor são alcançadas porque nós sabemos que Ele ouve as nossas orações, Ele vela por cumprir a sua palavra. E só para completar, irmãos, Colossenses 3, 17. Temos que pedir no nome de Jesus. Colossenses 3, 17. E quando fizerdes por palavras, por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Fazer tudo em nome do que Ele fez na cruz, para que Ele seja glorificado em sua glória celestial. Mas Ele diz aqui, ações e palavras, em nome de Jesus.
Então que o nosso falar possa sempre ser em nome de Jesus. Que o nosso falar seja sempre abençoador. Abençoando, te abençoarei. Então nós temos que sempre abençoar. Diz o Senhor lá para Abraão, e somos descendentes de Abraão, e tu serás uma bênção. Então o cristão tem que ser um canal de bênçãos. Seja no trabalho, seja na escola, seja no lar, seja com os vizinhos, seja no relacionamento com os irmãos na igreja. Ser uma bênção. Temos que pedir, Senhor, a tua palavra diz isso, e eu quero isso. Eu quero ser uma bênção. E o cristão, então, ele é um terminal de maledicências. Veio fuxico, veio um falatório, bateu ali e acabou. Morreu. Não vai para frente. Mas veio uma bênção. Vamos falar. Vamos falar. Vamos contar as bênçãos do Senhor. Vamos dividir as bênçãos do Senhor. Vamos ser bênção onde nós estivermos. Mas ficou sem concluir, irmãos, a primeira parte, porque nós temos que falar que há poder na nossa palavra. E por isso nós temos cuidado. O salmista, no Salmo 141, ele diz, Senhor, põe uma tranca na minha boca. Pedro, primeira carta, capítulo 3, 10, ele disse, se alguém quer ver dias bons, refreie sua língua do mal. Efésios 4, 29, Paulo escreve que a nossa palavra deve só ser aquela que for boa para promover edificação. Não devemos dizer palavra que não vai promover edificação. E também Tiago 3, 6, ele nos diz que a nossa língua é como um pequeno fósforo lançado no bosque. Queima a floresta toda. Dizer uma palavra mal falada põe fogo na seara. Então nós temos que ter muito cuidado e não ser precipitado para tirar conclusões. O nosso corpo, diz Tiago, é como uma grande nau. E que com um pequeno leme, o capitão movimenta aquela nau. Vira para cá, vira para lá, através do leme. Embora seja grande a embarcação. Assim é o nosso corpo. E ele diz que esse leme é a nossa língua. Se nós dominarmos a nossa língua, nós dominamos toda a nossa vida. Sendo positivos, sendo entusiastas, sendo servos de Deus, sendo sinceros, sendo fiéis, sendo amáveis, entranháveis de misericórdia, como diz Paulo, sendo uma bênção onde nós estivermos. Louvado seja Deus. Então, ainda diz Tiago lá, que o cavalo coloca, para dominar o animal, coloca um freio. E quando aquele freio pega lá, no céu da boca dele, aí ele para, domina, amansa. Assim é a nossa vida. Nós temos que nos dominar o nosso falar. E dominando o nosso falar, nós teremos vitória em todos os aspectos. Alguém disse aí, que pessoa que não cristã, que se um dia resolver o problema da comunicação, ficaria resolvido o problema do mundo. Eu não sei, o problema não é só esse no mundo, não é só comunicação. Mas o dia que cada um resolver o problema da sua comunicação com Deus, ficará resolvido todos os seus problemas, pode ter certeza. E que Deus aprimore a nossa comunicação com Ele, para falarmos segundo a sua palavra, proferirmos o que Ele profere, falar o que Ele fala. Não importa que sejamos igual Moisés, creu contra a esperança. E daí? Não havia nenhuma esperança. Como podia ter esperança de escapar do exército de Faraó? Como poderia ter esperança de atravessar o mar? Como poderia ter esperança de transportar cerca de 6 milhões de pessoas pelo deserto, ou 4 milhões de pessoas no deserto? Como? Aonde? Mas ele creu. Como Abraão podia crer? Ninguém havia ressuscitado, ninguém havia nem falado em ressurreição. Como Abraão podia crer que ele ia imolar Isaque e Deus ia ressuscitar Isaque? Não havia esperança para isso. Mas ele creu, ele ouviu a voz, ele sabia quem falou com ele. Assim a igreja sabe quem lhe chamou, quem falou no seu coração, quem lhe libertou dos vícios, do mundo, do pecado. Então você conhece a voz do Senhor. Então a voz do Senhor falou, não tem mais o que discutir. Está assentado, ele vela para cumprir a sua palavra. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Abraão disse para os seus moços, fique aqui, eu vou com o menino até ali,
no alto do monte. Vou fazer o sacrifício e depois nós tornaremos para vós. Ele usa assim, nós tornaremos para vós. Ele não falou, eu vou lá sacrificar e o menino vai ficar lá. Não, eu vou sacrificar, mas eu vou voltar com ele. Louvado é o nome do Senhor, eu vou voltar com ele. Ele creu na ressurreição, a mesma fé que estava em Jó. Ainda que o meu corpo se desfaça, os meus olhos não outros verão o Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive. É a fé salvífica, a fé da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é a fé da igreja, a fé que nós temos que manifestar. E se nós temos a fé, irmãos, que os nossos olhos verão o Senhor, ainda que o nosso corpo se apodreça na sepultura, as outras coisas são menores, e poderoso é o Senhor para fazer, mas não vamos deixar o inimigo minar a nossa fé. Peçamos, como disse Tiago, com confiança, chegamos com fé e com confiança, louvado seja Deus, sem duvidar, porque nós vamos receber do Senhor muitas maravilhas. A igreja que tem vindo aqui às terças-feiras orar, o clamor está subindo, irmãos, e nós vamos ver o Senhor fazer muitas maravilhas, louvado seja o nome de Jesus. Eu espero que os irmãos possam dizer amém, né? Amém, louvado seja Deus. Nós cremos o Senhor vai fazer maravilhas em nosso meio. Por quê? Somos melhores do que alguém? Não, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele vela por cumprir a sua palavra. Louvado seja Deus.